Então, vamos ver aí a questão dos desenhos das instalações prediais de água fria. Tá? Então, como a gente viu, né, tudo demanda aí, né, de um conjunto de necessidades, né? Esses conjuntos de necessidades norteiam um projeto, né, um projeto arquitetônico, e a partir do projeto arquitetônico a gente segue aí com o desenvolvimento dos outros projetos. Tá? Então, é preciso atentar para os detalhes na planta, né? A planta assim, ela contém ali todas as informações necessárias para quaisquer tipo de instalação. Então, o projeto de instalações hidráulicas, ele também tem seus próprios requisitos técnicos e normativos. Tá? Então, é muito interessante a gente perceber que quando se trata de desenho, tá? Essas normas elas passam por atualizações muito mais rápidas, né? Até mesmo do que a própria norma específica sobre instalações prediais de água fria. Porque as simbologias, né, elas acabam sofrendo atualizações do ponto de vista de melhor representatividade, às vezes pega um outro modelo, tá? Um modelo americano, um modelo europeu, e acaba atualizando. Só para vocês terem uma ideia, tá? Instalações elétricas, tá? Ela está passando por modificações. Então, tudo que a gente vai ver hoje, que vocês já estão vendo lá na disciplina de João, está sendo revisto. Então, essa parte, por exemplo, de simbologia, tá? Por enquanto, a gente está utilizando extraoficialmente, não há uma norma brasileira, o que existe é uma instrução técnica partindo aí como base uma norma que eu acho que ela é americana, não estou me recordando agora, mas aí tá, é necessário realmente a gente estar sempre de olho aí em relação às questões relacionadas com o projeto de desenhos. Tá? Eu não sei aí como é que vocês estão pensando, a questão do desenvolvimento dos projetos de vocês, né, dos trabalhos. Período passado, o pessoal utilizou o Revit. Tá? Eu vi que existia muita vontade de desenvolver o trabalho no Revit, mas faltou vontade em conhecer o básico elementar, que é a instrução técnica. Tá? Então, muitas vezes, vocês, alunos, né, acabavam tá, se prendendo mais na resolução do software, achando que o software iria resolver os problemas de vocês e, na verdade, o software ele só faz aquilo que você manda ele fazer. Tá? Então, vamos obter o conhecimento, porque através do conhecimento das questões essenciais é que a gente afere a forma de trabalhar. Tá? Então, o programa é muito bom, mas é um programa que precisa, né, você ter um conhecimento prévio para você, né, saber exatamente aquilo que você está fazendo. Tá? Bom, aqui tem um projeto, tá? Que é basicamente isso que vocês vão fazer no trabalho, no trabalhinho de vocês. Então, aqui nós temos todo o conjunto de projetos. Aqui, esses daqui são de esgotamento sanitário, tá? Aqui, as descidas aqui de esgoto, água quente, ventilação e água fria pelo shaft. Então, o shaft é uma figura que vem sendo muito utilizado para desenvolvimento de prédios verticais pela sua facilidade. Então, o shaft nada mais é do que como se fosse uma janela, tá? Onde você concentra todas as tubulações verticalizadas, tá? Fazendo com que haja aí uma possibilidade de manutenção muito mais facilitada. Então, o shaft é sim uma boa solução do ponto de vista de instalações. Tá? Nós temos hoje uma tentativa de introdução das questões das tubulações do tipo PEX, tá? Que é um tipo conjunto de mangueirinhas, tá? Que facilita aí o desenvolvimento da conexão, tá? Diminuição de perda de carga, mas ainda é muito caro, tá? Então, esse tipo de tubulação do tipo PEX, mas
é uma possibilidade, tá? Então, quando a gente trabalha aí com questões de projetos modulados, então acaba que é uma coisa que pode ser estudada, tá? Então, tubulações do tipo PEX surgiu aí como uma novidade aí há alguns anos atrás, até hoje não se consolidou, tá? Justamente por conta da questão econômica, tá? Mas, né, a depender aí da necessidade, pode sim ser utilizado e, assim, em relação à questão prática, é realmente muito bom fazer esse tipo de instalação. Bom, como todo desenho, né? Então tem aqui um conjunto aqui de simbologias. As simbologias elas sempre acompanham as plantas, né? Então, de tal forma que mesmo que seja alterado a simbologia, tá? Mas o sujeito vai conseguir ler e entender a sua planta, tá? O seu projeto pela simbologia demonstrada pela legenda. Tá? Então, a legenda é excelente, excepcional e ela é extremamente necessária. Bom, quando a gente está desenvolvendo projetos de instalações prediais de água fria, tá? Um dos projetos que a gente tem que apresentar são os detalhes isométricos. Tá? Então, os detalhes isométricos eles servem para dar uma melhor visualização tridimensional da instalação da água fria, tá? Visualizando do ponto de vista de instalação no ambiente. Então, é como se a gente tivesse um plano no ambiente e estivesse vendo a instalação na parede. Então, a gente vê, né, em detalhes, né, as conexões, os diâmetros. Então, é realmente faz parte realmente do conjunto de plantas, tá? Justamente porque são coisas bastante precisas, tá? Então, normalmente eles são elaborados na escala de 1:20 ou 1:25, tá? Já as cotas, tá? Eu coloquei aqui com observação em negrito, tá? Elas ainda são dispensáveis, tá? Na questão dos detalhes isométricos, né? Mas quando a gente trabalha com software, né? Essa é uma questão pessoal, tá? Eu acho, na verdade, que ajuda bastante, tá? Mas, né? Segundo a norma, aí, né? A norma, vocês percebam que é uma norma bem antiga, né? Onde provavelmente ainda as pessoas não utilizavam softwares como utilizam hoje, né? Então, a questão da cota, elas são dispensáveis segundo a norma, tá? Nos softwares hoje fica opcional. Se você quiser, você bota lá para aparecer e o projeto acaba todo cotado, né? Inclusive com as quantidades, né, necessárias, com plano de corte. Os softwares hoje são realmente muito poderosos. Então, roteiro para o traçado de detalhes isométricos. Sim, pessoal, eu falei em software, tá? Mas não se sintam obrigados a utilizar um software, tá? Você pode desenvolver o seu projetinho sozinho, manual, tá? Manual, né? Utilizando os passos, tá? Vocês vão ter plena condição de fazer o projeto, tá? É interessante que vocês aprendam a utilizar um software, né? Já que vocês estão se formando e aí é uma área de atuação possível para vocês, tá? Mas quem não se sentir à vontade com software, tá? Então pode desenvolver o traçado todinho na mão sem problemas, tá? Então como é que faz aí o detalhe isométrico? Então traça-se uma planta cega do compartimento com esquadro de 60 graus. Então você pega aí uma planta normal da edificação e você dá um giro nela de 60 graus, tá? Então você loca os eixos dos pontos de consumo de água, né, como os equipamentos, né, bacia sanitária, pia, todos os pontos de consumo da água, você loca eles, né, localiza eles, e aí ó, você traça uma linha pontilhada no eixo das peças até a altura do ponto de consumo. Traçam-se os ramais internos unindo os pontos de consumo. Indicam-se nos ramais e subramais os diâmetros correspondentes. Então, basicamente, o que você vai fazer é um desenho como esse aqui, tá?
Então, nós temos aqui a figura do banheiro, né, sendo colocado aqui a 60 graus, e aí você coloca aqui, né, como se a tubulação tivesse sendo plotada aqui, flutuando, né, sobre a parede, né, embutida aqui na parede, e com todas as informações aqui no isométrico. Tá? Então, fica muito fácil você entender quais são as conexões, quais são os diâmetros, onde é que tem os registros, né, e as conexões, tá? De tal forma que você consegue, né, rapidamente entender o desenvolvimento de um projeto, né, já que muitas vezes ele tem que realmente atender todo o projeto arquitetônico. Eu passei rápido aqui e vou retornar, tá? A altura dos pontos. Então, percebam que eu falei, né, numa das primeiras aulas, né, que é necessário que a gente utilize padrões, tá? Então, é importante que a gente se habitue com esses padrões. Eu mostrei na aula passada, né, questão de esgoto, né, a distância da parede, tanto vertical como horizontal, né, em relação ao ponto de água, em relação ao ponto de esgoto, altura dos toalheiros, né, tudo isso acaba sendo aí uma obrigação, né, da parte de instalações, tá? E se você deixar a cargo aí do pedreiro, ele vai utilizar aquilo que ele acha bom, né? Não, eu acho que o ponto da bacia sanitária, ele tem que ficar, né, com altura de 30 centímetros ou 10 centímetros. Então, é necessário a gente se habituar com uma forma metodológica de trabalho. Tá? Então, para cada equipamento, ela tem uma altura específica para você deixar o ponto. Tá? O ponto, a gente está falando de água fria, né? Então, o ponto de água fria. Então, aqui está uma lista de alturas, tá? Para que seja instalado. É lógico que aí, muitas vezes, a gente tem que se abraçar aí com o manual para verificar. A instalação é do lado direito ou do lado esquerdo. Então, isso a gente tem que saber também, tá? Então, uma coisa é a altura, outra coisa é o lado, tá? Então, tá aqui uma lista de alturas aí para quem quiser, tiver em construção ou quiser verificar aí a sua própria instalação. Eu realmente eu acho interessante vocês passarem a praticar aquilo que a gente está vendo aqui na aula, tá? Então, terminou a aula, vai para o banheiro e dá uma verificada, né, para começar a entender aí, né, ter as primeiras percepções aí das instalações para saber se atendeu bem ou não, tá? Vamos minimizar aí a quantidade de gambiarra, né? Gambiarra é sempre muito ruim, tá? Então vamos trabalhar com todas as questões ergonômicas, ok? Então aqui são dicas, tá? Chuveiro 2,20. Qual é a altura do registro do chuveiro? 1,10. Então vamos nos habituar a colocar, né, essas alturinhas para funcionar e deixar o projetinho todo certinho. Tá? Eu comecei falando aqui, né, que no projeto às vezes a gente começa a delegar muito para os profissionais e a gente fica olhando de longe e sem estar lá colocando a mão na massa. Então, é necessário que a gente participe mais ativamente. Então, o eletricista está lá trabalhando, né? Se você é um funcionário novo que você não conhece a dinâmica de trabalho dele, então você vai lá, né, começa a conversar, vai trocando ideia, vai sabendo o que, é que ele está fazendo, né, para antecipar algum tipo de problema, tá? Também, né, pedreiro, com carpinteiro, né, com eletricista, com instalador de água fria, né, de esgoto, tá? Tem que estar em cima o tempo todo para não deixar nenhum tipo de gambiarra e coibir qualquer tipo de instalação errada, né? A gente tem um filão de mercado que é entregar a construção, né, bem, né, bem construída e com todas as instalações funcionando de forma adequada, porque esse pessoal, quando ele constrói sozinho, sem assessoramento técnico, tá? Então acaba cometendo muitas falhas, principalmente na parte de instalações. Bom, eu falei aqui do isométrico do banheiro, tá? Mas aí a gente ainda tem o isométrico da cozinha.
Na cozinha, normalmente, a gente tem no máximo uma lavadora de louças, né? A gente pode ter um filtro, pode ter pia, né? Então, pia é de cozinha, né? Lavatório é de banheiro, né? Tanque é de lavar roupa, né? Então, todo o ambiente que tiver instalações de água fria tem que ter necessariamente um registro, tá? Para questões de facilitar aí a manutenção. Área de serviço, né? Área de serviço, normalmente nós temos os tanques, né? E máquina de lavar. Em algumas condições, máquina de secar, mas aí já caiu em desuso, né? Então, máquina de lavar também, né? Máquina de lavar sempre vem com água, esgoto e instalação elétrica, então é necessário que a gente saiba qual é a disposição de cada um deles, tá? Altura, tudo isso, tudo bonitinho. E nós temos ainda a isométrica do barrilete, tá? Então nós temos aqui o reservatório, isométrica do barrilete, justamente para facilitar, ó, tá vendo que aqui está cotado, então quando está cotado também é uma boa, tá? Porque aí facilita, ó, cano com um diâmetro conhecido e com um tamanho conhecido. Então dá para a gente visualizar aqui todas as conexões e os registros, tá? Então, de repente, é uma boa, tá? E aí nós ainda temos a questão do isométrico do sistema aí de bombas, né? Eu falei que o sistema de bombas para edificação, para prédios, né? Então é necessário um conjunto de bombas, né? Com pelo menos 2 bombas, né? Para não impedir que quer dizer, para impedir que o sistema deixe de funcionar. Então, se uma bomba deixou de funcionar, tá? Se ela vai entrar em manutenção, então você vai ter uma outra bomba que vai garantir aí o funcionamento do sistema. Em residência, né, muito comum a gente ter só uma bombinha mesmo, né? Tem uma bombinha e aí a gente precisa também entender das conexões para a gente calcular, né? Quando chega na fase de calcular, a gente contar as conexões e ver aí a questão da perda de carga, tá?